Vamos lá. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui à TV 247. Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí do 247. Um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, deputado, por estar aqui. Nós estávamos conversando já antes do senhor chegar sobre a decisão do Flávio Dino ontem, que foi um pouco atrasada, mas veio, suspendendo aquela quebra de sigilo coletiva. E aí eu gostaria de saber do senhor como é que a CPMI vai se comportar agora. Primeiro, importante dizer que juridicamente o ministro está correto, né? Ali, se nós aprovamos a CPMI um conjunto de requerimentos, vários de quebra de sigilo fiscal, todos juntos. Ora, quando você vai quebrar, violar, mesmo por um processo judicial, o sigilo de alguém, você tem que justificar, tem que apresentar as razões, dizer o porquê, fundamentar aquele pedido. E uma autoridade judicial tomar essa decisão a partir do pedido, por exemplo, que um delegado faz. Ora, a CPMI tem o poder, justamente, o legislativo, o poder, naquele momento de investigação. Então, ela tem que fundamentar suas decisões. Quando você quebra todos ao mesmo tempo, você acaba não justificando o porquê aquele requerimento, o requerimento de A tem que ser quebrado, as razões, as suspeitas, né? E depois o requerimento de B, ao fazer tudo ao mesmo tempo, não conseguiu se justificar. Ao não fazermos isso, acabou o ministro, né? Alguns recorreram ao STF, buscando o seu direito, que é legítimo, e ali ele suspendeu essa quebra do ponto de vista jurídico constitucional, corretíssimo. Bom, a CPMI acabou não ocorrendo na última quinta, ontem, depois das revelações da nova prisão do Vorcaro, do cunhado do Zetel. O Zetel é aliado, é pastor da igreja do presidente da CPMI. Ele não queria sequer colocar o requerimento de convocação do Zetel, lembrando, é o maior doador da campanha de Tarcísio e Bolsonaro individualmente. No total, 5 milhões. Ele não colocava. No dia que ele foi preso, inventaram uma desculpa e acabou que cancelando a comissão. Vamos ver aí quais são as próximas pautas que o presidente vai decidir para a gente ver o que fazer. Deixa eu só fechar uma porta. Agora vai ter... Só fechar uma porta. Tá. Pelo jeito, deputado, vamos ver se o senhor está me ouvindo. Ouvindo. Conseguiu fechar a porta aí? Pelo jeito, deputado, vocês vão ter que votar novamente a quebra de sigilo individualizado. Mas só que a quebra de sigilo do Fábio Luiz Lula da Silva já foi aprovada, já foi vazada. E aí eu quero saber do senhor o seguinte: qual foi o material que a CPMI recebeu da Polícia Federal? Porque ontem começaram os vazamentos dos diálogos do Vascaro. Esses diálogos já chegaram à CPMI, foi por lá que vazou? Olha só, interessante a sua pergunta, Marcelo. Você disse o seguinte: nós vamos ter que votar agora individualmente cada quebra de sigilo, é o correto. Se o presidente assim pautar requerimentos individualmente. Ali foram quebrados outros sigilos. Qual foi o único que vazou? O do filho do presidente. O que denota uma vontade de perseguir, de criar manchetes, de criar fatos políticos para uma disputa eleitoral. Então, você vê ali que teve aquela gana, aquele anseio pela terceira vez de colocar o requerimento em votação do filho do presidente e ainda fraudar o resultado de uma votação, demonstra que o propósito não é investigar a partir de elementos concretos de suspeita, mas sim a partir de uma vontade política. Tanto é que, mesmo tendo outros sigilos que foram quebrados, somente o dele vazou. Por quê? É esse o objetivo dos bolsonaristas que lá estão. Não querem a verdade, porque se for atrás da verdade, vai chegar no governo anterior, e aí querem criar narrativas suspeitas para tumultuar e enganar a opinião pública. Sobre aquilo que chegou para a CPMI, lá atrás, chegou alguns documentos ao presidente do Senado, né? Chegou a CPMI e ficou na presidência do Senado. Agora foi autorizado vir para nós. Mas antes de vir, ele foi remetido novamente à Polícia Federal,
que fez um tratamento nesse material, reduziu a quantidade de material enviado, e dentre aqueles enviados ainda tem um outro acesso restrito, que até agora, por exemplo, ao meu gabinete não chegou a senha. Então, não chegou todos os elementos, parte do que está sendo publicado, daquilo que eu tenho visto, nós não tivemos acesso, então, assim, está vindo de algum outro lugar, de onde não posso afirmar. Mas você acha que é da CPMI? Porque estão acusando a Polícia Federal de ter vazado. Tenho dúvida se não vazou até, se não tinha vazado até ontem, até anteontem, por que vazaria ontem? Porque agora, você vazando agora, dizendo que mandou para alguém, você pode ter a dúvida de quem vazou. Tenho certeza, daquilo que está acontecendo agora, parte não chegou à comissão. Pelo menos eu não tive acesso. Parte não chegou. Lembrando que existe um outro acesso, que a mesa da CPMI precisa passar a senha e ainda não passou essa senha aos gabinetes, para que a gente acesse o material. Agora, o vazamento da quebra de sigilo do Lulinha, eu gostaria de mostrar o seguinte, foi muito manipulado, que todos os jornais falam que o Lulinha movimentou 19,5 milhões em 4 anos. Ora, como mover? Aí a própria matéria diz assim, olha, ele recebeu em crédito 9.700.000 e em débito 9.700.000. Aí eles somam crédito e débito. Como é que você vai movimentar? Eu não sei se isso aí, olha, essa é a matéria que saiu no Globo. Como é que o senhor vai movimentar 19 milhões se o senhor só recebeu em crédito 9? Na verdade, o que acontece? O senhor recebe um salário de 10 mil. O senhor tira 1.000 e joga na caderneta de poupança. Aí dizem, você recebeu 10 mil, mas já movimentou 11 mil. Não, é aquele mesmo 1.000. Houve uma manipulação de dados para impressionar mal o público, que vai olhar 19 milhões em 4 anos, é muito dinheiro. Sem falar que ele é empresário, dono de empresa, que tem ali herança da mãe dele, que o pai passou, várias coisas ali no meio que não foram analisadas. Então, olha bem, aí é a manipulação de fato da informação, né? A palavra que está ali na manchete, e ela é colocada de proposital para dar volume, para dar grandeza, para dizer que é um absurdo, é movimentar. Ou seja, se eu recebo 100 e pago 100 para alguém, eu movimentei 200. Mas eu só tive 100 de crédito. É isso que você está colocando. A palavra está ali, movimentar 19. Parece que ele recebeu 19 milhões. Né? Então, de fato, a manchete manipulada. Agora tem algo importante, porque antes da quebra do sigilo, diziam que ele teria recebido uma mesada do Careca do INSS, que é doador da campanha do Bolsonaro também, Careca do INSS. Não, o Lulinha recebeu e tal, essa mesada não existe. Não dá depósito, não há nenhuma movimentação financeira nesse sentido. Como você bem disse, ao longo desses 4 anos, esse crédito, em torno de 9 milhões e pouco, ele vem de onde? Da renda das suas empresas, lembrando que ele tem empresas, dessa transferência do pai para ele, dessa herança, né, do falecimento da mãe. Então, assim, não há nada vindo de terceiros que gerasse qualquer tipo de suspeita de participação dele em algo irregular. Mas, lógico que a imprensa, setores da oposição, como se trata do filho do presidente, querem ficar acusando por acusar, né? Como eu falei, que dos sigilos quebrados, somente o dele veio a público, ficam jogando as informações para deixar as pessoas confusas. O português tem esse dom, né? Ele colocou uma palavra ali e movimentou 19 milhões. Não é ele recebeu 9 milhões. Vamos dizer, arredondando aí as contas, né? 9,5, se fosse 19, cravado. Então, eles jogam dessa maneira para manipular. Então, de fato, ali você percebe um intuito político de gerar uma situação, uma reação, uma crítica
eventualmente ao filho do presidente, principalmente ao presidente. Bom, Daphne, eu não sei se você tem alguma questão ou se eu vou tocando por aqui. Vai tocando, por favor, Marcelo. Estou aqui. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte. Eu estou aqui de novo, é minha cachorra. Não. Deputado, só queria saber o seguinte: como é que o senhor viu nessa movimentação toda das últimas 24 horas esse envolvimento do Alexandre de Moraes nos diálogos com o Vorcaro, que foram, alguns deles, em 24, talvez antes do escândalo todo surgir? Eu não sei se deu para o senhor ouvir a pergunta, deu? Como é que o senhor viu esse envolvimento do Moraes com o Vorcaro? Isso inviabiliza o Moraes de tomar decisões no Supremo sobre o Master, no seu modo de ver? Eu acho que tem muita coisa a ser esclarecida, mas nós não podemos perder o foco do objetivo da investigação. O Vorcaro pode ter relação com o Arco. Eu não vou aqui acusar, dizer que todos os deputados que apareceram com o nome na lista de telefones do Vorcaro que tem algum tipo de envolvimento criminoso com ele. Seria leviano. Né, o fato de alguém ter seu número, você falar que você tem algum tipo de participação criminosa com essa pessoa, se ela for uma criminosa. É leviano. Lógico que ali demonstra algum tipo de relação. Qual? Nós temos que apurar e ver se foi praticado algum ato criminoso, irregular, de favorecimento, enfim, algum outro tipo de conduta. Mas olha só, o objetivo inicial foi a fraude financeira que o banco causou, o rombo que ele tinha, e a partir disso tentou fraudar dados. E essa venda suspeita dele, do Master ao BRB, no movimento ostensivo do governador Ibanez, que agora está caladinho, não se manifesta. Quando se manifesta, diz que não teve, agora o cara provou que teve com ele mais de uma vez. Ele tinha dito que nunca esteve, depois que só teve uma vez rápida, e parece que teve outras vezes, tratando da venda do banco. O que não está claro, por exemplo, por que o Ibanez ia comprar esse banco, sendo um banco insolvente? Ia colocar ali 12 bilhões, e numa pressa, uma coisa totalmente afoita. O que estava justificando isso? Porque a Rio Previdência colocou 1 bilhão no Master, comprometendo a aposentadoria e pensões do servidor público estadual do Rio de Janeiro, que ali é dinheiro do servidor público, gerido pelo Estado, da Previdência, da contribuição previdenciária deles. E assim outros municípios. O porquê o Zetel, o cunhado do Vorcaro, operador financeiro do Vorcaro, doou 5 milhões à campanha de Bolsonaro e Tarcísio. Né? Quais essas relações criminosas? Né? Na campanha do segundo turno, ele emprestou, no mínimo no segundo turno, ele emprestou um avião para o Nicolas ficar fazendo campanha para o Bolsonaro. Isso não custa barato. Tem gasto, tem piloto, tem manutenção, tem gasolina, que é caro, combustível de aeronave. Né? Por quê? Isso não foi declarado a campanha. E deixo aqui a pergunta. Será que o Nicolas usou a aeronave no primeiro turno? Porque se ele usou, o Bolsonaro já perdeu. Lógico que vale investigar. Mas se o Nicolas usou, ele também cometeu o crime de caixa 2. Porque usou um bem caro para fazer campanha e não declarou na campanha eleitoral. Nós representamos a Procuradoria Eleitoral, pedimos ontem também na CPMI que oficie a ANAC, para que a ANAC diga os voos que foram realizados por essa aeronave e outras do Banco Master e do Vorcaro durante o primeiro turno eleitoral e quem foram os passageiros. Eles fizeram campanha? Onde? Será que a campanha do governador Zema também teve voo dos aviões do Vorcaro? Foram declarados na prestação de contas ou também foi caixa 2? Isso também é crime. Mas, enfim, o centro é a fraude financeira, a fraude bancária que podia ter quebrado o país. Por que o senador Ciro Nogueira, olha só, o fundo garantidor, se um banco quebra, como quebrou o Master, o fundo garantidor, que é um aporte financeiro que os próprios bancos fazem, ele banca um crédito de até 250 mil por pessoa que tinha algum título, algum crédito perante aquele banco. 250 mil. A fraude que o fundo garantidor vai ter que pagar, estão estimando em 50 bi. Olha só a emenda do senador Ciro Nogueira, apresentada no projeto de autonomia do Banco Central,
era para aumentar essa segurança, essa garantia para 1 milhão, 250 para 1 milhão, 4 vezes a mais. Sabe o que ia significar isso? Que no mínimo, o que o FGC, o Fundo Garantidor, ia ter que garantir agora eram 200 bilhões. No mínimo 4 vezes a mais. Porque como eram títulos superiores a 250 mil, você podia ter títulos muito maiores e podia ter um volume muito maior do que só 4 vezes. Por que ele apresentou essa emenda? Com qual interesse? Qual a justificativa? Essas coisas nós temos, e são atos concretos. Portanto, a ação do ministro Alexandre de Moraes, primeiro tem que esclarecer do ponto de vista ético-moral, acho que a sociedade espera um esclarecimento. Agora, se ele praticou ato para beneficiar o Workar ou o seu banco, tem que se declarar suspeito. Senão, nós não podemos condenar uma simples relação pessoal de contato. Não quero nem julgar de um lado nem do outro nesse sentido. Isso não é crime, a relação pessoal. Mas, como se trata de um ministro da Corte Superior, era importante que houvesse um esclarecimento. Mas nós não podemos dizer que isso por si só é crime. Agora, se ele praticou atos concretos, suspeitos de benefícios ilegais, aí é outra história. Se ele for julgar, ele tem que julgar e fundamentar com o quê? Com provas, com documentos, com depoimentos, com fatos, e a partir do direito. Não inventar. Então, acho que aí nós vamos ter que esperar mais um pouco, né, vir mais informação para a gente ter uma opinião muito mais segura em relação a isso. Deputado, uma questão que se coloca, na verdade eu vou te fazer duas. Qual o motivo da CPMI do INSS, criada para apurar as fraudes cometidas contra aposentados por instituições financeiras que forjaram empréstimos ou antecipações, essas coisas, e está caindo em cima do Workaro? Na verdade, vocês têm ali, o Banco Master parece que participou dos empréstimos consignados para esses aposentados lesados. Mas, daí a entrar em todo o esquema do Master, não é alargar demais o escopo da CPMI. E a segunda questão é, haverá tempo de investigar isso? Porque parece que está vencendo o prazo da CPMI agora em março, não? Marcelo, essa pergunta é importante, porque quando a gente abusa do direito, a gente acaba enfraquecendo aquilo que a gente quer fazer. O presidente da CPMI, semana passada, abusou do seu poder ao fraudar um resultado de uma votação, e olha o que está acontecendo aí, anulação dos próprios requerimentos aprovados, né? Tinha que ter sido anulada a votação pela própria CPMI e respeito ao parlamento. Afinal de contas, eu votei de um jeito, e o meu voto foi desconsiderado. O meu voto foi vencedor, foi declarado derrotado. Eu podia ter perdido, como a gente perde, como a gente ganha, mas tem que respeitar o resultado, eu não pode manipular. Pois bem, eu sou contra qualquer investigação extrapolar o seu objeto, porque senão ela fica algo sem fim e dá uma conotação política. Isso é perigoso para o direito. E na relação, né, o trabalho das próprias instituições. Mas por que a gente investiga o Master? Eu defendo que a CPMI só pode investigar o Master naquilo relacionado ao INSS. Para investigar outras coisas do Master, aí tem que ser outro objeto, outra comissão. Mas o Master, que o Workar assumiu a presidência em 2019, o Banco Central do Campos Neto autoriza o Workar assumir a gestão do antigo Banco Máxima, já em quebradeira, e aí o Workar assume em 2019 e depois muda o nome para Master. Em 2020, também na gestão Bolsonaro, o Master é autorizado a fazer empréstimo consignado, ou seja, emprestar para os aposentados e pensionistas do INSS. Mais de 250 mil contratos de empréstimos consignados foram fraudados, sem autorização expressa da pessoa do outro lado. A pessoa que não pediu um empréstimo começou ali a ter desconto na sua conta, enfim, mais de 250 mil, ou um roubo de bilhões. Em 2022,
o Banco Master também é autorizado, um dos que é autorizado a fazer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, aquele auxílio emergencial eleitoral, criado à véspera da eleição, para ver se o Bolsonaro ganhava a eleição. E ele operou, assim como a financeira do Zema. Por isso que a financeira do Zema também, nós queremos quebrar o sigilo, apresentamos requerimento, para que ela também preste conta daquele período. Houve fraude naquele período, né? Bom, e aí, olha só a grande suspeita. O ministro da época, o Roma, quando aprova o auxílio emergencial, aí ele sai do ministério que vai ser candidato, entra o ministro Ronaldo Bento, que é o sucessor do Roma. O Roma pelo menos dizem, é o cupido do casamento do sócio do Vorcaro e a ministra Flávia Arruda, que foi ministra do governo Bolsonaro. Bom, aí o Ronaldo Bento, que sucedeu o Roma, quando sai, termina o governo Bolsonaro, ele vai ser diretor do Master. Ora, é muita, sabe, tem muito lastro, tem muita suspeita com elementos concretos. Por isso que eu acho que a CPMI tem que investigar aquilo que envolve o Master em relação ao INSS, porque é o objeto dela. Nós criamos a CPI para investigar o roubo do INSS, então nós temos que investigar aquilo que envolve isso. Nós não podemos sair investigando tudo, nós não temos esse poder, porque o poder de um deputado, de um senador, de uma CPMI, é um poder extraordinário de investigação. Sobre o quê? Sobre um fato concreto, que haja suspeita de crime, né? Então, vai dar tempo de investigar também isso? Essa é uma grande interrogação. CPMI termina dia 26 de março. O presidente perdeu qualquer condições de continuar no comando dela, muito menos de requerer prorrogação. Afinal de contas, ele abusou do seu poder de presidente, está desmoralizado perante nós, porque desrespeitou ao voto da maioria, criou teorias regimentais absurdas, esdrúxulas. É a primeira vez que eu vejo um quórum de votação ser contado, primeiro, erroneamente, descaradamente, né? Tinha 14, ele conta 7. Depois ele viu que tinha 14, justifica que tinha que ser sobre um outro quórum. Ora, eu não conto o resultado de votação contando o voto de não votantes. Só posso apurar o voto de quem vota. E votaram 21. Se é 21, 14 a 7, 14 é maior. Se fosse uma votação de maioria absoluta, aí eu contaria voto nominalmente. Por exemplo, votando até pelo celular. Mas não no contraste, como foi feito aquele dia. Então, ele perdeu qualquer condição de continuar. Daphne, eu sei que está estourando o tempo, eu quero fazer mais uma pergunta. Fica à vontade. Não sei se o Aquiles vai querer entrar, se quiser entrar na conversa também, ele pode entrar, não sei se o deputado pode ficar muito tempo, acho que não. Pode terminar sua entrevista, Marcelo. Deputado, eu queria saber o seguinte, sai a CPMI ou a CPI do Master, o senhor acha que Hugo Mota e Alcolumbre vão autorizar isso? Ou eles querem esconder? Eles conseguirão não autorizar diante de toda essa pressão que está acontecendo agora da própria sociedade? Olha, eu assinei a CPMI mista apresentada pela deputada Fernanda Melchiona. A bancada do PT assinou essa CPMI, né? Agora, está claro que alguns ali não querem investigar, querem criar confusão ou até sobre um argumento de criar uma comissão para investigar, tentar proteger alguém. Eu vou dar um exemplo. Essa semana, numa entrevista ao vivo, como nessa que eventualmente eu estou aqui, o presidente nacional do PL, do partido do Flávio Bolsonaro, aliás, está quietinho o Flávio Bolsonaro, um assunto tão importante, ele não fala nada, igual o governador Tarcísio, parece que não está acontecendo. Ele que é o palpitador geral das coisas que envolvem eventualmente a política nacional, não fala nada. Não fala nada. Aliás, vou dar uma outra coisa grave aqui. Bom, mas vamos lá, depois eu volto a falar sobre a decisão de ontem do ministro André Mendonça. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, do partido do Bolsonaro, do clã Bolsonaro, disse numa entrevista ao vivo: não, pessoas, amigos de São Paulo, paulistas, me procuraram para falar falar de vendas que estavam realizando nas prefeituras de título do Master. Ora, que amigos? Ele disse que amigos o procuraram para oferecer títulos do Master serem vendidos em prefeituras do estado de São Paulo. Ele tem que dizer quem são essas pessoas. O senhor entrou na justiça, o senhor pediu à procuradoria que investigasse isso, não?
Eu entrei na procuradoria pedindo que ele dê depoimento, que ele seja convocado a depor. Ele tem que dar o nome desses amigos. Ele disse que amigos. Quem? Então, assim, será que essa turma do PL quer mesmo investigar ou quer tumultuar se for criado? Essa é uma dúvida que nós temos que tomar cuidado. Acho que se a Polícia Federal e o ministro André Mendonça não proteger ninguém, a Polícia Federal tem dado avanço, tanto que mandou novamente prender o Daniel Vorcari, e com razão, porque o cara, além de ser um fraudador do sistema financeiro, ele é um verdadeiro miliciano. Há lá as milícias do Rio de Janeiro que têm apoio e são amigas do clã Bolsonaro. De ameaça jornalista a outros, até o Sicário agora, de repente, com essa tentativa de suicídio, né, que é até muito mal esclarecida. Então, ali, a Polícia Federal agiu corretamente. É importante lembrar que o Banco Central, durante Campos Neto, a gestão Bolsonaro, não fez nada. Tinha denúncias suspeitas de irregularidades e da fragilidade financeira e das operações econômicas do MAS e não tomou nenhuma providência. Só tomou após o Galípolo entrar, a indicação do presidente Lula. E quando fez isso, o Congresso estava articulando o fim da autonomia do Banco Central, o impeachment de diretores do Banco Central para ameaçar, para que não liquidasse o Master. É importante ter isso claro, mas o Banco Central agiu, a Polícia Federal desse governo agiu. Por isso que está ocorrendo. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não entrar numa onda e, de repente, em vez de ajudar a investigação, atrapalhar. Mas essas autoridades citadas envolvidas têm muito a esclarecer e, não minimamente, para falar para a sociedade. Mas olha só uma grande suspeita que me veio ontem após a decisão do ministro André Mendonça. Ele disse que... Eu também acho que o Vorcari tem que ficar num presídio de maior segurança, para que não aconteça, como aconteceu com o Sicário, uma suspeita de tentativa de suicídio. Precisa preservar ele, a vida dele, para que ele possa eventualmente falar e a investigação siga seu curso. Mas olha só o que diz a decisão do ministro André Mendonça. Transfere-se ele, porque ele é uma pessoa articulada politicamente, tem relações, e o presídio estadual de São Paulo não é o local adequado para impedir esses eventuais movimentos dele. Como assim? Ele tem relação com quem, então, em São Paulo, que gera necessidade dele ser transferido de presídio? Quais relações inescrupulosas ele tem que poderia permitir que ele fizesse algum tipo de articulação para atrapalhar as investigações? Isso está na decisão. Quem? É o governador? É o secretário de segurança? É o secretário da administração penitenciária? São o diretor-geral da Polícia Civil? O diretor-geral do sistema penitenciário? Carcereiros? Políticos? Deputados? Quem? Muito estranha essa decisão. Ele não nomina quem, mas ele fala, o ministro fala. Tem que ser transferido diante da necessidade de se preservar a ordem processual diante da relação política que ele possui. Ora, se ele está no presídio estadual, possui relação política a ponto de facilitar eventual obstrução de justiça, ele tem relação aqui, e com alguém daqui. Essa coisa me gerou muita dúvida, né? Uma pena que o ministro não nominou. Então, acho que tem muita coisa ainda que vai querer que vir à tona e vai ser importante para apuração, para punição, mas para que a sociedade tenha uma resposta adequada. Mas o senhor acredita que sai a CPMI? O senhor acredita? Tá, não vou aqui afirmar qual será a decisão do Alcolumbre, do presidente do Congresso e do presidente Hugo Mota. Eu esperava e estava muito consciente do ponto de vista jurídico que o senador Alcolumbre anularia a decisão do presidente da CPMI em relação aos 87 requerimentos votados em Globo, da fraude na votação. Juridicamente, eu não tenho dúvida da razão nossa, né? Os fatos eram claros, as imagens eram claras, né? E, de repente, ele simplesmente validou. Então, tem muita coisa que ocorre que não é no base no regimento e que, do ponto de vista político, a gente acha que vai ser A e acaba sendo B. Então, não vou aqui dizer se eles vão criar ou não, mas não vejo facilidade para. Marcelo caiu, vou puxar ele aqui. Caiu novamente, deputado. Queria que ele despedisse do senhor, enfim. Mas vi também aqui uma
publicação sua no X, né? Justamente no intuito ali de colar esse escândalo do Banco Master, que a gente acompanha, ao Bolsonaro, à gestão do Bolsonaro, né? E acho que isso é muito importante nesse momento agora, nesse momento desse ano, né? Onde todas as pressões e a mídia corporativa tentam jogar isso no colo do Lula. Marcelo, acho que voltou aqui. Espera aí. Marcelo. Caiu a minha ligação aqui, caiu o meu. Mas gente. Continua, Daphne, que você estava falando. Não, eu já perguntei, o deputado está dizendo que precisa sair, eu vou deixar, então, ele livre para fazer o encerramento que ele quiser. Mas só respondendo a sua pergunta, Daphne, não é uma tentativa de jogar para o Bolsonaro, é uma tentativa de falar a verdade. Boa. Porque as relações, para quem ele doou? Para o Bolsonaro e para o Tarcísio. Quem autorizou o Daniel Vorcar a assumir a presidência do Master? Campos Neto, Banco Central do Bolsonaro. Quem autorizou ele a entrar no crédito consignado INSS em 2020? Gestão Bolsonaro. 2022 no Auxílio Brasil, gestão Bolsonaro. Quais ministros, após sair do ministério, foram trabalhar no banco? Ministro do Bolsonaro. Quais as relações pessoais, pessoas ligadas ao bolsonarismo? Quais governadores colocaram dinheiro das suas previdências específicas, públicas, no título do Master? Bolsonaristas. Qual governador do distrito, qual governador queria comprar o banco de uma maneira desesperada? O governador Ibanez, o governador do golpe do 8 de janeiro, que estava lá permitindo que a sua PM não intervisse de maneira correta, né? Ora, qual foi o deputado que andou nas aeronaves fazendo campanha para o Bolsonaro? Imaginem, quero você aqui, não quero nem que a Daphne e o Marcelo imaginem isso, quero que você que está nos vendo aqui, se fosse algum deputado do PT voando naquele avião do Master, no segundo turno pedindo campanha para o Lula. O deputado seria impeachmentado e o presidente também. Imagine se o Lula tivesse recebido 3 milhões do Master na sua campanha eleitoral de 22. Era impeachmentado, o maior escândalo da República. Imagine se o Haddad tivesse sido eleito governador em São Paulo em 2022 e tivesse recebido 2 milhões do Master. Seria impeachmentado, o maior escândalo do século. Então, não é uma tentativa de jogar, é uma tentativa de falar a verdade. Porque, do outro lado, eles são bons de contar mentira. E eu acho que nós temos que esclarecer isso. E aí nós estamos pegos no sigilo do Lulinha, que dizem, como no início, como se nós perguntamos aqui, né, os setores movimentou 19. Movimentou. Sendo que o crédito é outro e a origem do crédito é lícita, legal, nada suspeito, de rendimentos do seu trabalho enquanto empresário, de rendimento familiar de uma herança que o pai ali transferiu, né? Imagine isso. O presidente Lula está obstruindo a investigação contra o Lulinha? Não. Mas o clã Bolsonaro lá atrás pressionou para que a rachadinha do Flávio não fosse investigada e o próprio ministro da Justiça dele, um bolsonarista, um lava-jatista, disse que a orientação era não investigar. Então imagine... Vamos fazer o oposto. Imagine se o presidente Lula estivesse obstruindo qualquer investigação eventual sobre seu filho. Seria um escândalo. E aí nós estamos presos num ponto, a oposição trabalhando nesse ponto, mas a verdade toda não está sendo dita. Que é isso que nós temos que saber. Eu quero saber o porquê o Ibanez quis comprar o Master. Um banco sem condições financeiras, sem lastro, sem crédito, tudo crédito podre, né? Por que o Tarcísio recebeu essa grana dele? Governador, você está me ouvindo aí? Explique o porquê você recebeu essa grana do Master na sua campanha eleitoral de 2022 e o que você tem a dizer para todo o nosso povo em relação ao que está acontecendo e a prisão do Zetel, que foi o doador. É isso que nós precisamos saber. Nos demais, um forte abraço, um beijo grande para todo mundo. Daphne, Marcela, todos que nos acompanham. Peço licença mesmo, mas eu vou ter que sair, gente. Estou com outro compromisso, né? Estou um pouquinho atrasado. Perfeito. Um beijo, tá? Até mais. Obrigada, deputado. O senhor aprendeu o endereço. Volte. Pode voltar, que está todo mundo elogiando as suas explicações, pedindo até corte das suas falas, porque disse que são didáticas e mostram claramente como funciona a coisa.
Portanto, Obrigado, o caminho está Marcelo. aberto para eu voltar quando quiser. Estou à disposição. Só convidar que estarei aí, tá? Um abraço a todos. Bom dia, um beijo.